Flávio Dino. Nós estamos com o advogado Clóvis Alberto Bertolini, especialista em Direito do Estado. E eu já pergunto, doutor Clóvis, como acabamos de falar aqui, a aplicação da Lei Magnitsky não é automática no Brasil, mas quais as implicações dessa decisão do Flávio Dino para as nossas instituições? Perfeito. Primeiramente, bom dia, Inácio, Ricardo, Wilson e Rodolfo. É um prazer novamente estar falando com vocês ainda sobre esse tema da Lei Magnitsky. Bom, essa decisão, como o Ricardo bem esclareceu, foi uma decisão tomada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, né, que é um instituto pela Constituição eleito para descumprimento de práticas constitucionais, né? Então, quando nós temos decisões que não podem ser atacadas por ADIs, por outras medidas, né, são medidas que são tomadas fora do script normal do Supremo Tribunal Federal. Se eu pudesse definir essa decisão é bastante heterodoxa, né? Por quê? Porque nós não temos pertinência temática, né, sobre esse assunto, muito embora o tema da soberania nacional ali discutido em relação a municípios mineiros e do Espírito Santo, no meu entendimento, nós não temos pertinência temática em relação à aplicação da Lei Magnitsky, né? Para tentar responder a tua pergunta de uma forma bastante clara, Inácio, é preciso esclarecer o seguinte ponto, né? Eu acho que essa discussão sobre a extensão da Lei Magnitsky é preciso ficar claro o seguinte: a sanção ela é aplicada pelo governo americano. A OFAC, o Tesouro americano, insere o nome das pessoas que são sancionadas na lista, né, no cadastro. E o que acontece? Pelo fato das instituições financeiras brasileiras atuarem com operação em dólar, atuarem com o mercado americano, elas precisam cumprir essa determinação. É mais ou menos como se fosse uma sanção automática, né? A instituição financeira ela não vai titubear em descumprir essa sanção da OFAC, né? Então, me parece um pouco estranha essa atitude do ministro de condicionar a validade da sanção ao crivo do STF. Né? Isso no meu entendimento, ela destoa com o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Né? É claro, existem tonalidades políticas, existem repercussões políticas em relação à decisão. Eu li em alguns veículos que provavelmente o ministro queria dar um recado à jurisdição americana, só o que acontece? No meu entendimento, é claro, né, o ministro aqui coloca muito bem que decisões estrangeiras não têm repercussão no Brasil. Até existe um dispositivo no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro que decisões estrangeiras, né, elas são cumpridas a partir da homologação no Brasil, e aqui no Brasil desde 2004 no Superior Tribunal de Justiça. Né? Qualquer decisão, por exemplo, o caso Robinho, né, que a condenação dele na Itália só teve efeitos no Brasil depois da homologação no STJ. Né? Então, o que ocorre? Né? Eu acho que é claro que as sanções americanas elas não têm repercussão direta no Brasil, mas pelo fato do governo americano, né, as instituições financeiras brasileiras dependerem muito do sistema dólar, é claro que essas sanções elas têm repercussão direta no dia a dia dos bancos. Né? Então, é aí que entra a questão da extraterritorialidade e aí que tem essa discussão, no meu entendimento, um pouco confusa mesmo, sobre a extensão dos efeitos dessa decisão. Doutor Clóvis, nós vamos fazer um rápido intervalo de 2 minutinhos, daí nós já voltamos para que o Wilson e todos os demais façam perguntas. Voltamos, são só 2 minutinhos. Até já. E para você que está nos assistindo no nosso YouTube, continue com a gente vai continuar conversando com o Dr. Clóvis sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, as repercussões, as implicações, certamente isso vai dar muito o que falar nos próximos dias e como disse o deputado Eduardo Bolsonaro, é bem possível que o governo americano venha com outras manifestações daqui para frente. Então vamos acompanhar atentamente. Vamos ver o que é que vocês estão falando aqui no chat, vocês que já responderam à enquete. A enquete é: o que você acha que a Lei Magnitsky deve ser aplicada no Brasil? Sim, não ou depende do STF? Responda aqui no último bloco
nós vamos trazer aqui a sua resposta, o que é que vocês acharam. Vamos ver o que é que vocês estão falando no nosso chat. Vamos ver primeiro como estamos de likes. Claramente há um enorme potencial de gente curtir, de gente clicar aqui no like. Posso contar com você? Vamos chegar a 800 likes. Posso contar com você? É só clicar, gente. Para a gente faz toda a diferença. Não é métrica da vaidade, é para educar o algoritmo do YouTube. Preciso de você. É você mesmo que acha que não é com você. É você. Só clicar, por favor. Vamos agora, então, o que vocês estão falando aqui no chat. O Armando Eduardo diz que é legal o judiciário legislar, e ele ainda cita uma poeta, uma grande poetisa brasileira: ninguém vai ganhar ou perder. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vocês sabem de que estamos falando, não é? Fernanda Caetano diz que só se um cachorro grande com outro maior ainda. Só Moraes tanto procurou que achou. O Paulo Saravia diz: vamos acordar para a realidade. A Cleide Teles diz: de fato, agora ficou claro que os ministros não sabem como funciona o sistema financeiro. Vamos voltar agora com mais um bloco, mas ainda dá tempo de você deixar o seu like. Vamos chegar lá. Voltamos com o Meio-Dia em Brasília, um programa do canal O Antagonista, transmitido também pela TV BMC, e eu já passo a palavra a você, meu caro Wilson Lima, para fazer a pergunta do Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, eu queria pegar justamente por esse instrumento jurídico, a DPF, né? O senhor explicou muito bem em quais situações ela pode ser aplicada. E me chamou muita atenção o fato de que essa decisão veio justamente de uma ADPF. Por quê? Porque eu lembro, na época da sanção do ministro Moraes, a AGU chegou a cogitar apresentar exatamente uma ADPF para tentar blindar o ministro Alexandre de Moraes das sanções dos Estados Unidos. Só acredita que, de fato, essa decisão do Dino, apesar, enfim, já estamos falando aqui que ela não tem pé nem cabeça, mas o fato dela ter sido proferida numa ADPF, ela abre margem para que, de fato, por meio de uma outra ADPF, o Supremo tente blindar o ministro Alexandre de Moraes? Wilson, essa questão eu me recordo bem, né? Nós discutimos sobre essa possibilidade do governo brasileiro atuar em favor do ministro. O que ocorre? Eu entendo que sim, seria possível, né? A União, né? O Procurador-Geral da República, enfim, as autoridades legitimadas para o ingresso com ação de ADPF podem entrar com essa medida, né? Entenderem bem cabíveis. O que eu entendo que não é cabível no presente caso é utilizar uma discussão que é pertinente à jurisdição brasileira, os limites da jurisdição brasileira em relação ao acordo de Mariana, Brumadinho, e tentar estender e limitar as sanções da Lei Magnitsky aqui no presente caso. Se a União, né, o advogado-geral da União, se o Procurador-Geral da República, as entidades legitimadas pela DPF entenderem cabível, que entrem com uma medida cabível. Né? Não tem nenhum problema isso. A jurisdição no Brasil ela é ampla e é proibido pela Constituição que o judiciário limite lesão ou ameaça de lesão a direito. Né? Então, se, né, ou o próprio ministro, né, se o ministro Alexandre de Moraes entender que é cabível tomar alguma medida, e até a decisão do Flávio Dino fala ao final que aqueles que se sentirem afetados por essa decisão poderão ajuizar reclamação constitucional. Então, se o ministro Alexandre de Moraes entender que é pertinente, né, a sua atuação em relação a essa DPF, é cabível. Mas o que acontece, Wilson? Eu entendo que não é possível essa atuação unilateral do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista se tratar de uma medida que discute os limites da jurisdição brasileira em relação a um caso de um desastre ambiental, né, em relação a uma questão importante, né, no dia a dia brasileiro, né, esse desastre ambiental muito grande, né, muito impactante, mas sem nenhum pedido. Né, ninguém pediu nada em relação à Lei Magnitsky aqui no presente caso. Né, até procurei ali no processo, tentei verificar se alguém tinha veiculado alguma coisa nesse sentido. Daí o ministro fala basicamente que ele
considerando, né, esses ataques à jurisdição brasileira, essa questão da soberania, essa afronta à soberania brasileira, ele decidiu tomar uma tutela de urgência ali. Então, eu acho muito complicado, né, essa tomar decisões unilateral pelo Supremo. Né? De fato, é. Muito obrigado, Dr. Clóvis Bertolini, pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigado a todos. E agora